Olá! Você sabia que as histórias nos ajudam a desenvolver nossa criatividade, a colaborar, a inovar e também a desenvolver e implementar políticas públicas? As histórias promovem um equilíbrio suave entre o pensar, o sentir e o agir. Isso tanto no campo individual quanto no campo social. Ao utilizar as histórias, nós inovamos no campo social, ao promover o equilíbrio entre as relações por meio dos contos, que trazem imagens e arquétipos que alimentam a observação e a autoobservação, a educação e a autoeducação, o conhecimento e o autoconhecimento. Eu sou Ina Honda, mestra em Governança e Sustentabilidade, servidora pública federal, mas antes de tudo, uma contadora de histórias e uma apaixonada pelo mundo das histórias. Eu te convido a vir comigo ouvir um pouco mais sobre o poder das histórias para conectar pessoas e organizações. Vivemos na era da informação e elas são abundantes. Sabe aquelas palestras do TED, as séries da Netflix? As melhores te pegam de jeito porque são organizadas em boas histórias. Veja, por exemplo, a palestra da Brené Brown sobre o poder da vulnerabilidade no TED. Ela já teve mais de 50 milhões de visualizações, foi traduzida em mais de 50 línguas e é uma das 5 palestras mais vistas do TED. Apesar de ser uma professora universitária e uma pesquisadora, a Brené Brown se identifica no TED como uma contadora de histórias. E, na realidade, a palestra dela traduz muito isso. Ela traz histórias da sua vida para exemplificar seus estudos de mais de 20 anos sobre vergonha, vulnerabilidade, coragem, empatia e, mais recentemente, liderança também. Mas por que as histórias nos atraem tanto? Tenho certeza que você já se perguntou sobre isso. Daniel Kahneman, que é vencedor de um prêmio Nobel de Economia, fundamentado em seus estudos sobre a psicologia do poder e da tomada de decisões, fala em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que o cérebro humano busca por narrativas que façam sentido, que nada mais são do que as histórias que contamos e recontamos todos os dias. Hoje, para nossa conversa, eu destaquei 4 pontos para compartilhar com vocês reflexões sobre as histórias e o cenário atual no qual vivemos. O primeiro ponto é que as pessoas perderam a capacidade de olhar para a sua própria história e dali extrair sentido e direção e força para criar. O segundo ponto é que as pessoas estão cada vez mais isoladas, algumas até enredadas em uma lógica de medo e de escassez, além da competitividade. Isso tudo mata a nossa capacidade de empatia, de nos colocar no lugar do outro. O terceiro ponto é que com as redes sociais, ao mesmo tempo em que se buscam seguidores, pessoas transformam suas vidas em espetáculo, criando narrativas que mais se aproximam de produtos a serem consumidas, fenômeno que também é visto na política, como já mencionei anteriormente. O quarto e último ponto é que nós vivemos na era da informação e é uma abundância de informações. Isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, cria algo que se chama o paradoxo da escolha, que acaba por paralisar a tomada de decisões. Pensados esses 4 pontos da nossa realidade atual, eu trago aqui uma ponderação sobre 4 pontos que podem trazer equilíbrio a cada uma dessas situações identificadas. O primeiro ponto é a busca de um olhar para a sua própria história, buscando um fio condutor, resgatando a conexão e o equilíbrio entre a sua própria história e o desenvolvimento de sua vida individual e também no contexto social.
O segundo ponto é a busca por desenvolver o que chamamos de músculo da empatia. Desenvolvendo o nosso olhar empático, nós conseguimos estar aptos a oferecer melhores soluções, tanto para a nossa vida quanto para a sociedade. O terceiro ponto é o desenvolvimento do pensamento crítico. Desenvolvendo um pensamento crítico, nós podemos discernir entre as narrativas que são construídas, forjadas e artificiais daquelas genuínas. E o último ponto é o desenvolvimento de um pensamento sistêmico. Ao desenvolvermos um pensamento sistêmico, nós conseguimos trazer força, potência, tanto para as soluções que nós trazemos para a nossa vida, quanto para a sociedade também. Ao longo dos últimos anos, depois de um momento desafiador na minha carreira como gestora pública, e após concluir o mestrado em Governança e Sustentabilidade, eu iniciei uma jornada pessoal. Comecei buscando o storytelling e encontrei na Casa do Contador de Histórias, aqui de Curitiba, o fantástico mundo das histórias, dos contos de fadas, das lendas e das fábulas. Nestes dias de celebração da criatividade, quero compartilhar com você 4 benefícios que as histórias nos trazem. O primeiro deles, o desenvolvimento da força individual. As histórias trazem conhecimentos ancestrais, desde os primórdios. Lições de vida e de guerra eram compartilhadas por meio das histórias. Os mitos gregos, por exemplo, a história do cavalo de Troia, que nos traz lições de perspicácia, de estratégia por um lado e de uma arrogância ingênua por outro. As histórias também dão sentido aos fatos biográficos, ao que acontece em nossa vida. Ao escutar uma história, faça o seguinte exercício: experimente observar qual é a passagem daquele conto que mais chama a sua atenção. E depois veja como se conecta com a sua vida atual. É incrível como os contos e as nossas vidas podem se conectar e ativam a nossa imaginação, que é elemento essencial para a criatividade e para a inovação. O segundo ponto é a força coletiva. Ao acessar diversos pontos de vista em uma mesma narrativa, a Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o lobo, o caçador, nós estamos desenvolvendo o músculo da empatia, primeiro passo para colaborar e, por exemplo, para desenvolver políticas públicas eficientes. Pense, por exemplo, nas eleições de 2020, na organização de uma sessão eleitoral, em dia de votação. Como organizar as filas, estabelecer os horários, preparar os materiais. Agora pense em tudo isso durante uma pandemia. Os conhecimentos técnicos aplicáveis às realidades, por exemplo, de 2 anos atrás, não são mais suficientes para fornecer boas respostas às demandas atuais. Para agir socialmente, precisamos de estrutura, de conhecimentos técnicos, sim, precisamos sim de tudo isso, mas também precisamos de empatia e de resiliência. Terceiro ponto, pensamento crítico. Ouvir e contar histórias produz o equilíbrio das forças internas, do pensar, do sentir e do agir. Com estas forças em equilíbrio, nós conseguimos alcançar a liberdade para sentir, pensar e agir livre de condicionamentos. E o quarto, pensamento sistêmico. A jornada do herói, também chamada de monomito, é um método sistêmico. Ao estudar diversas culturas antigas, Joseph Campbell percebeu que este roteiro se repetia em diversas lendas, mitos e histórias. Os passos da jornada do herói são um verdadeiro método para nosso
pleno desenvolvimento. Ao treinar nosso olhar para enxergar a jornada como um todo, desenvolvemos a capacidade de juntar o que nos é apresentado pelo mundo de forma fragmentada. Fragmentos dispersos que ganham uma unidade. E assim podemos construir histórias plenas de significado e de relevância. Força individual, força coletiva, pensamento crítico e pensamento sistêmico. O maravilhoso mundo das histórias nos dá tudo isso e muito mais. E como eu falei da Brené Brown no início da nossa conversa, eu trago aqui uma frase dela para encerrar. Ela fala que possuir nossa história e amar a nós mesmos durante esse processo é a coisa mais corajosa que faremos. Então, te convido a ser autor da sua própria história, coautor de histórias coletivas, comunicar isso de forma autêntica e promover transformações. Depois me conta. Até a próxima!